da terra, como assim levantados do chão, como embaixo dos pés uma terra, como água escorrendo da mão, como em sonho correr numa estrada, deslizando no mesmo lugar, como em sonho perder a passada e no ombro da terra tomar. Filho do norte de Minas, este grande intelectual e militante brasileiro nasceu no ano de 1922. Ainda menino, a leitura, o cinema, os festejos religiosos e as serestas abrem os olhos de Darcy para as muitas cores do mundo e das gentes. Sua vocação de etnólogo, dizia ele, se mostrou já desde menino na religiosidade festiva que aprendeu. A grandeza da imaginação do menino encontrou uma solução. Ele seria o imperador do Brasil e resolveria em 10 anos todos os problemas do país. Um dia eu roubei 1 quilo de azul de metileno na farmácia do meu tio e joguei dentro do reservatório de água da cidade para ver o efeito. A água ficou toda azul, a cidade ficou apavorada. Eu fiquei também com medo da mamãe morrer, mas a vontade de ver o efeito era maior do que o medo de matar a população toda da cidade. Darcy nasceu no seio de uma família tradicional, os Ribeiros, que eram grandes proprietários de terra. Também mexeu com indústria têxtil em Montes Claros. Tinham até uma usina de geração de energia da cidade e chegaram até a fundar um banco, o Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais. Por um lado da família Silveira, era uma família extremamente humilde, de pequenos produtores rurais da cidade próxima, Mato Verde. A mãe, com 25 anos, fica viúva. E naquela época, no início do século, mulher não herdava, ainda mais de uma família poderosa, uma família ribeira. E ela vai morar numa casa simples, de adobe, que era a herança dos pais, criando os dois e 2 irmãos mais novos dela. E a partir daí ela virou quituteira, e fazendo doces e salgados maravilhosos para a festa. E também é a primeira viúva que começa a estudar depois que perde o marido e vira uma grande professora especializada em alfabetização. E até os 16, 17 anos, quando ele muda para Belo Horizonte, ele não tem limite e é criado e vira um líder da turma dos meninos da rua de cima, coisas típicas de cidade interior e de brincar solto. Aos 13, 14 anos ele descobre a família Ribeiro e descobre a grande biblioteca do Plínio Ribeiro, que era um deputado federal no Rio e que era médico, tinha uma grande biblioteca. Ele fica encantado e se torna um leitor voraz daquilo tudo. E que aí ele muda essa postura de moleque de rua e começa a estudar e ler tudo que cai à mão. A única coisa que fica de herança para ele são ações deste banco que o tio dele mais velho cria, onde o pai era sócio, e com essas ações ele muda para Belo Horizonte e vai estudar. Todo o conhecimento dele, porque ele queria provar esse caminho, queria praticar empiricamente esse conhecimento. O conhecimento dele, ele tentava ser produtivo e que pudesse ser aplicado. O Brasil foi regido primeiro como feitoria escravista, exoticamente tropical, habitada por índios nativos e por negros importados. Depois, como um consulado, em que um povo sub-lusitano, mestiçado de sangues afros e índios, vivia o destino de um proletariado externo dentro de uma possessão estrangeira. Os interesses e as aspirações do povo
jamais foram levados em conta, porque só se tinha atenção e zelo no atendimento dos requisitos de prosperidade da feitoria exportadora. Nunca houve aqui um conceito de povo, englobando todos os trabalhadores e atribuindo-lhes direitos. Nem mesmo o direito elementar de trabalhar para nutrir-se, vestir-se e morar. O que houve e o que há é uma massa de trabalhadores humilhada e ofendida por uma minoria dominante espantosamente eficaz na formulação de seu próprio projeto de prosperidade, sempre pronta a esmagar qualquer ameaça de reforma da ordem social vigente. Em 1939, Darcy Ribeiro sai de Montes Claros para ir viver em Belo Horizonte. Inicia o curso de medicina que iria abandonar alguns anos depois. Muda-se para São Paulo, onde conclui o curso de Ciências Sociais na USP. Logo depois, começa a trabalhar como etnólogo no Serviço de Proteção ao Índio, desenvolvendo pesquisas de campo com as aldeias da Amazônia e do Brasil Central. O tempo que passou com os índios foi fundamental, não apenas para sua formação, não só profissional, mas também pessoal. Ele dizia que o que de melhor aprendeu foi com os índios. Darcy Ribeiro tem uma obra extraordinária sobre os povos indígenas, sobre a política indigenista no Brasil, sobre a história de todos os povos indígenas nas Américas. É uma obra que advém de duas posições, duas visões filosóficas que ele tem. Uma de que o mundo muda, de que as culturas mudam, de que os povos estão sempre em câmbio. E a outra é a de que os povos indígenas das Américas sofreram uma invasão, um processo de destruição muito violento e que resultou na morte de muitos, na destruição, na extinção de muitos povos e na transformação de muitos deles nas nações atuais. Então ele tem uma visão de que os povos indígenas vivem para si, são eles próprios, mas também eles fazem parte de um mundo político. Darcy, antes de ser antropólogo, ele era um marxista, era um homem envolvido na visão do mundo de que os homens fazem a história. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa que se encantou com os povos indígenas, que se encantou com as culturas, com a beleza, com a arte, com a alegria de viver, com o modo de criar crianças. Ele se encantou com o potencial que os índios representam para a humanidade sofrida, no caso a humanidade ocidental, que procurava uma redenção, não mais em Deus, no messianismo, mas uma redenção pela busca das soluções que os homens têm que trazer para si. Então esse é o pano de fundo do Darcy como um antropólogo. A sua obra, propriamente como etnógrafo, a pessoa que vai lá, vive no meio dos índios, procura aprender a sua língua, os termos que são usados, as formas de sociabilidade, os rituais que identificam e que dão sentido aos povos, o Darcy fez com pelo menos uns 4 povos, assim, com profundidade. O primeiro deles foi com os índios Cadiuel, que ele
gostou muito de estar com ele. Os Cajuel são os antigos Guaicuru, os antigos índios cavaleiros, os índios que adotaram o cavalo aqui nas Américas, na região do Pantanal brasileiro. O outro povo que ele estudou são os índios Urubu-Capó, do Maranhão, que o Darcy é um povo tupi, cuja cultura parecia ser próxima dos índios Tupinambá da costa. E o Darcy amou também trabalhar com os índios Urubu-Capó e sofreu também muito. Na sua primeira pesquisa ele presenciou um surto de sarampo muito bravo, que dizimou muitas crianças e muitos velhos. Os Urubu-Capó também tinham muito charme, e o Darcy amou demais estar com eles. E tem muitas fotos lindas. Na ocasião ele produziu diários e anotava tudo, e anotou uma ascendência de um dos grandes líderes do Urubu-Capó na época, que tem mais de 1.200 parentes em 7 gerações atrás, o que é um feito extraordinário. E depois, como etnógrafo do SPI, o homem que criou o Museu do Índio aqui no Rio de Janeiro, junto com Rondon, o homem que, com Rondon, conseguiu convencer Getúlio Vargas a criar o Parque Nacional do Xingu, que era para ser um parque imenso. A criação do Parque do Xingu foi uma transformação em todo o processo de reconhecimento de terra. Finalmente as terras foram reconhecidas, não para vamos demarcar uma gleba de terra para os índios sobreviverem, não. Vamos demarcar aquilo que é um território indígena, que os índios domesticaram, culturalizaram a floresta. Isso é uma coisa belíssima, uma coisa importantíssima. Os índios são elemento central no pensamento de Darcy. Funcionam como estruturadores de sua ampla visão sobre o Brasil. Ele via no trato que a sociedade brasileira e suas elites dominantes destinava aos indígenas um reflexo claro de como se tratava o povo e o país. Dizia Darcy Ribeiro: nos meus tantos e tão gratos anos de trabalho como etnólogo, fui mudando de atitude com respeito aos índios. Originalmente, por força da visão acadêmica em que tinha sido formado, me servi deles para estudar a natureza humana, enquanto exemplo típico de uma forma primitiva de organização social ou como amostra de concepções arcaicas das artes e da cultura. Serviam também, é certo, para estudar uma das matrizes formadoras da sociedade brasileira, mas eram sempre o objeto externo que se olhava de fora como uma coisa. Aos poucos, os índios me foram desasnando, fazendo-me ver que eram gente capaz de dor, de tristeza, de amor, de gozo, de desengano, de vergonha. Gente que sofria a dor suprema de ser índio num mundo hostil, mais ainda, guardavam no peito um louco orgulho de si mesmos como índios. Gente muito mais capaz que nós de compor existências livres e solidárias. Kono pikarai kono pita ia wo kono pita televisão mama promo na kuakata. Em 1952, o ainda jovem antropólogo Darcy Ribeiro assume a direção da seção de estudos do Serviço de Proteção ao Índio. Dá início, então, à organização do Museu do Índio, que vem a ser inaugurado no ano seguinte. O museu criado por Darcy Ribeiro foi o primeiro no mundo destinado a difundir a cultura indígena e recebeu da Unesco o destaque como padrão do setor etnológico. Os índios sempre aproveitam, quando passam por um igarapé, por um riozinho, para tomar um banho, para se refrescar, para tomar uma água fresca. Então, o que vocês vão ver aí? Ela, a Chiíra, lavando o seu filhinho de 1 ano e meio, com um carinho infinito. Eu nunca vi um índio brigar com outro de porrada, o que mostra a capacidade de convivência dos índios. E nunca vi um pai bater num filho.
Ela carrega sempre a criança até que ela possa integrar-se no grupo da aldeia, que alcance uns 4 anos. E carrega sempre nessa tipóia. É uma faixa de algodão que ela mesma tece, colocada ao redor do corpo, e onde a criança aprende a andar. Uma das formas principais de comer a mandioca é o chibé. É colocar numa cuia água na mandioca, na farinha, para que a farinha entumeça. E assim, deixa algum tempo, a mandioca começa a inchar e ela fica bebível. Então, está o menino sabendo o que é chibé, pedindo, dá a minha parte, dá o que é meu. Está ele aí, olha, pedindo ao pai, e com a sua cuiazinha também, querendo tomar o que é dele, pôr na cuiazinha dele. O projeto mais ambicioso que eu fiz de documentação indígena, e eu acho também o mais ambicioso do Fertman, foi o funeral Bororo. Os Bororos têm o funeral mais trágico, mais terrível, mais dramático e mais belo do mundo. Eu disse há pouco que o Rondon um dia tinha sido convidado pelo Cadete, que era o último grande chefe dos Bororos, para ir morrer lá. Cadete disse a ele, vem, você está velho, vem morrer aqui, só nós que saberemos enterrá-lo. Quando eu fiquei sabendo disso pelo Fertman, eu não entendi muito bem o que era. Quando chegou a notícia que o Cadete morreu e que o Rondon devia ir assistir, participar do cerimonial fúnebre do último grande chefe Bororo, o Rondon me chamou e me mandou ir no lugar dele. Ele então tomou um gravador, eram gravadores ainda de fio de aço naquela época, ele pegou um gravador e ele disse em Bororo, olhem para esse aí, o Darcy, olhem para a cara dele, vocês estão olhando? Olha, a boca dele é minha boca, fala minha palavra. O ouvido dele é meu ouvido, ele ouve para mim. O olho dele é meu olho. Ele vai olhar, ele vai falar e ele vai ouvir. E ele vai ver tudo do cerimonial para me contar. Ele sou eu que vai aí. Então foi isso que ele disse em Bororo, uma coisa bela, estranha. E eu cheguei lá e toquei para os Bororos, ligamos a máquina, toquei. E eles ficaram todos muito comovidos de ouvir a voz do velho Rondon. Começamos então a documentação do cerimonial. Não tendo sido nem sabido jamais de senhores e escravos, nem de patrões e empregados, ou de elites e massas, cada índio desabrocha como um ser humano em toda a sua inteireza e individualidade. Pode, assim, olhar o outro e ser visto por todos como um ser único e irrepetível. Um ser humano respeitável em si, tão só por ser ente de seu povo. Creio mesmo que lutamos pelo socialismo por nostalgia daquele paraíso perdido de homens vivendo uma vida igualitária, sem nenhuma necessidade ou possibilidade de explorar ou de ser explorado, de alienar-se ou de ser alienado. Esse era o fascínio de Darcy Ribeiro frente aos índios. E mais, dizia ele, não havendo para os índios fronteira entre as coisas tidas como artísticas e as outras tidas como vulgares, eles ficam livres para criar o belo. Lá, uma pessoa, ao pintar seu corpo, ao modelar um vaso ou ao trançar um cesto, põe em seu trabalho o máximo de vontade de perfeição e um sentido desejo de beleza só comparável com o de nossos artistas quando criam. Um índio que ganha de outro um utensílio ou adorno, ganha com ele a expressão do ser de quem o fez. O que os índios esperam de tudo o que fazem é a beleza.
luta para criar a Universidade de Brasília foi terrível, porque havia oposição também. Então tinha que atuar muito junto ao presidente. Só uma universidade pode dar a Brasília a cultura, o saber. Uma universidade autônoma, em que os professores podem assessorar o poder público porque são insubornáveis. Uma universidade capacitada a dominar o saber humano. É ainda em pleno vigor da juventude que Darcy Ribeiro se torna participante e um dos protagonistas de um importante momento da história do Brasil. Em 1961, Jânio Quadros é eleito presidente da República. Neste mesmo ano, Jânio renuncia e seu vice João Goulart, o Jango, deve então assumir a presidência conforme a Constituição de 1946. Era uma beleza o que ocorria no setor das artes, da música popular, do cinema. Tudo florescia no Brasil. E nós todos estávamos cheios de entusiasmo. Todos acreditavam, com optimismo, que o Brasil ia dar certo. A juventude também estava muito identificada com o país, achando que ia dar certo, que o Brasil ia dar um grande passo. O governo Jango também teve incorporado alguns dos melhores intelectuais brasileiros. Eram poucas pessoas que estavam chamados para posições de poder, e pessoas com a visão moderna, com a visão de esquerda, pessoas marcadas por um sentido de nacionalidade, de patriotismo, de vontade de fazer esse país dar certo. Por exemplo, o CPC da UNE, os grupos de estudantes que saíam fazendo teatro ou fazendo alfabetização pelo método Paulo Freire, pelo país afora, isso na cidade do interior, tudo se sentia a efervescência de um país que assume a si mesmo e se assume com alegria para se cumprir. Eu acho que tanto o golpe como o governo do Jango Goulart até hoje não foram suficientemente estudados, né? Quer dizer, a cada tanto surgem revelações novas. E o papel do Darcy durante o governo do Jango foi um papel absolutamente crucial, porque ele foi ministro da Educação, foi o chefe da Casa Civil do Jango Goulart, foi um homem que teve uma participação extremamente ativa e muito importante dentro do governo. O governo do Jango, Darcy dizia isso sempre, o governo do Jango foi mal compreendido na época, foi injustiçado depois e é profundamente ignorado hoje. O Darcy insistiu sempre que o governo caiu não pelos defeitos, que claro que tinha defeitos, mas pelas qualidades, pelo risco que implicava, não para o país, não para o Brasil,
mas para o sistema dominante brasileiro. Esse mesmo sistema que, em última instância, está aí até hoje, com pequenas modificações, mas a estrutura é a mesma. Houve avanços nos últimos anos, mas a estrutura é a mesma. Então, era um governo muito perigoso para os donos de tudo. O Darcy tinha uma característica que é muito singular. São pouquíssimos os brasileiros, os latino-americanos, aliás, intelectuais de altíssimo coturno, como era o Darcy, um intelectual de primeira grandeza na sua geração, no seu tempo, e que se embrenharam na política, de verdade. Se embrenharam de verdade. O Darcy sempre foi um intelectual da vida, um intelectual do campo. Ele nunca se restringiu àquele meio acadêmico, distante de tudo. Ele nunca viu o país e o povo brasileiro como se fossem números e cifras e projeções. Ele conhecia a cara do Brasil, ele conhecia a cara do povo brasileiro, né? Durante o período em que ele esteve no governo, evidentemente, a produção intelectual dele diminuiu, porque era um governo de vertigem, era um turbilhão, um governo de voragem. Mas foi nesse período, por exemplo, que ele, junto com o professor Anísio Teixeira, soube sonhar a Universidade do Futuro, a Universidade Nacional de Brasília, né? Quer dizer, era uma universidade para pensar o país. Eu acho que o Darcy faz parte da última geração de brasileiros que teve como geração um projeto de Estado, um projeto de futuro, um projeto de país. Portanto, se a gente for falar na produção intelectual dele durante o governo, evidentemente é pouca, porque eram muitíssimos os desafios e as tarefas. Mas a simples presença dele à Universidade de Brasília, a maneira com que ele articulou e coordenou as reformas de base, a reforma da educação, a reforma agrária, quer dizer, são os sonhos dele, né? O exílio é uma coisa muito ruim, claro, né? O exílio é você não poder voltar. O exílio é você sonhar com um país que, na verdade, você não sabe se ele realmente existiu, se é aquele país que você deixou, ou se um país que você idealizou. O Darcy foi um exilado triste no começo. Ele não se conformava com o exílio. Então a saída dele foi repensar toda a história, não do Brasil, toda a história da América Latina. E isto é uma obra de uma importância intelectual, de um peso incrível, que o Brasil não reconhece na sua verdadeira dimensão. Eu costumava brincar com o Darcy que ele foi um exílio nômade, porque em cada país onde ele se instalou, ele zanzou de um lado para o outro, em cada país onde ele se instalou, ele viveu. Ele reformou o ensino no Uruguai, ele foi assessor pessoal do presidente Salvador Allende no Chile, ele foi assessor do general Velasco Alvarado, um general bonapartista que liderou uma revolução interessantíssima no Peru. Ele reformou a Universidade de Caracas. Quer dizer, onde ele andou, ele esteve presente. O exílio para ele foi um motor. E a obra que ele escreveu no exílio talvez seja a obra mais importante dele. Encontrei-me no Uruguai, exilado. Vinha de ter tido muito poder no Brasil. Eu estava tentando passar o Brasil a limpo. E nos derrubaram. Minha sensação exilado é de que tinham me cortado as mãos, os pés. E eu me dizia, por que o Brasil não dá certo? Por que não deu certo? Estava tudo tão próximo da gente fazer transformações fundamentais. E fracassamos outra vez. Por quê? Por que fracassamos? 8 de maio de 1965. Querido amigo Darcy, foi uma grande alegria sua carta de abril. Temos tido tuas notícias, mas faltam a carta pessoal, o sentimento do reencontro. É ótima a ideia do livro. Esses períodos de exílio produzem, às vezes, análises que jamais seriam possíveis com a distância que as diásporas criam. Andei também a pensar num estado comparado das duas culturas das Américas, mas à medida que leio, cresce o meu sentimento da dificuldade do Estado. Que venha o dilema brasileiro. Abraços, Anísio Teixeira.
A visão do Darcy da América Latina era uma visão ampla, profunda, generosa e, ao mesmo tempo, iracunda, inquieta. Eu devia ter 27, 28 anos quando eu ouvi do Darcy uma frase que mudou a minha vida. Ele, com aquele jeito dele, falou assim: escuta aqui, seu moço, na América Latina nós seremos todos resignados ou indignados. E eu, dizia o Darcy, eu não vou me resignar nunca. E assim ele viveu, indignado, querendo mudar tudo. Eu acho que para o Darcy Ribeiro a América Latina era uma realidade profundamente interligada. Quer dizer, nenhum país vai ser dono do seu destino se ignorar o vizinho, não é? Quer dizer, aquela noção da pátria grande de Simão Bolívar, o Darcy tinha isso muito claro. Bolívar dizia que a América Latina é um pequeno gênero humano, quer dizer, nós somos uma parte própria dentro do mundo. O Darcy tinha mais do que essa noção, ele tinha essa certeza e se bateu por isso até o fim. Darcy me telefona: venha trabalhar comigo no Peru, em Lima. Estou montando um centro de estudos e estou juntando uma equipe para trabalhar no Peru. E conheci Darcy, está no Chile, ele passou por lá, mas conheci Darcy no exílio. O exílio tem um lado noturno e tem uma vertente diurna. A noite do exílio, que tanto afetou Darcy. Teria Darcy carregado suas coisas brasileiras, seus amores, suas praias, suas matas, seus mares no seu exílio? Como teria Darcy caminhado nessa neblina da saudade? Ele conseguiu através da literatura. Ele tornou-se escritor. Havia tentado nos seus 20 anos, não vingou, e lá tornou-se escritor, e assim ele recriou o seu Brasil através dos seus personagens, dos seus livros. Só através da literatura, refazendo o seu mundo, que ele conseguiu sobreviver. No caso de Lima, no Peru, onde ele esteve muito tempo, ele criou um centro de estudos, que ele batizou de Centro de Estudos de Participação Popular. Se povoou com especialistas estrangeiros e peruanos, no Centro de Estudos de Participação Popular. E tinha por missão, duas ações principais. Uma era apoiar o processo de reforma agrária no Peru. E uma outra parte importante, nisso eu fui chamado, nisso eu me incorporei, foi a de modelos matemáticos para o planejamento. Darcy entendia que não basta o planejador, no caso o Instituto Nacional de Planejamento, lá no Peru, propor taxas de crescimento para o país. Não, o Peru vai crescer nos próximos 10 anos a 10%. Isso é um programa de desenvolvimento? Se não perguntamos o que contém essa taxa de desenvolvimento, de início, faz uma pergunta: que tipo de país se quer? Que tipo de país os peruanos queriam para eles? Que tipo de Peru em 20 anos eles desejavam? A segunda pergunta: é factível chegar lá ou é inviável? Darcy saiu do Brasil brasileiro. Darcy saiu daqui inspirado nas reformas de base pelas quais lutou, inspirado nas questões brasileiras. Foi no exterior que ele se tornou latino-americano. Ele passou a ter uma pátria mais ampla. Voltar ao Brasil, gente, é uma glória. Só quem viveu lá fora, obrigado, não por opção, exilado, é que pode entender. Exílio é muito ruim. O meu foi muito leve, porque como intelectual mais ou menos conhecido, eu tinha contrato nos países que eu chegava, já chegava empregado, foi muito, muito leve. Mas é uma coisa importante, porque o exílio seria recomendável se não fosse tão duro para qualquer pessoa. Você só conhece o país quando vem de fora. Ninguém vê sua casa se não sai dela e se não conhece outra casa. Então você só pode conhecer sua casa quando olha de fora. Mas quando você volta aqui, a alegria que dá é exuberante. Na verdade, o longo exílio brasileiro teve muitos momentos em que as pessoas achavam: agora vai, quer dizer, agora muda, agora acaba a ditadura, agora a gente volta. Eu lembro quando eu morava em Madrid, não tinha colônia brasileira em Madrid. Madrid, as pessoas iam lá se reunir clandestinos. Darcy vivia em Madrid, se reunindo com gente que vinha do Brasil, gente que vinha da França e tal. E no fim do ano, nós íamos a Lisboa para o Réveillon. E todo ano era o último Réveillon do exílio, aquela farra, aquela alegria. E na hora de ir embora, todo mundo combinava no ano seguinte onde é que seria o último Réveillon do exílio de novo, né? Até que teve um ano que foi mesmo o último Réveillon do exílio, que foi 78. Porque quando foi em abril, maio de 79, ficou claro que ia ter uma abertura, que ia haver uma anistia, que as pessoas iam poder voltar. E aí o Brizola reuniu
em Lisboa, o Brizola e o Darcy, para refundar o PTB, o velho Partido Trabalhista Brasileiro. Bom, ali foi, eu acho, um marco nessa transição, né? Porque foi a primeira vez que várias correntes, inclusive correntes que vinham da luta armada, correntes que vinham de outros partidos políticos, essas correntes se juntarem em Lisboa, para que quando o Brizola voltasse, quando aquele pessoal todo voltasse, já viesse com um partido. Bom, aí o resto é história. O Golbery tomou a bandeira do PTB, houve aí todo tipo de truque jurídico, de armadilha, para neutralizar o perigo que era aquela dupla Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Eu acho que o papel deles e do Darcy, em especial, foi um papel muito sacrificado e, ao mesmo tempo, muito importante na transição brasileira. Eram visionários. Não vamos nos esquecer que foi no Rio de Janeiro que surgiram os CIEPs, as escolas de tempo integral, as crianças pobres sendo tratadas com dignidade. Ele veio para o Rio, se candidatou aqui ao governo. E aqui é eleito, eu sou eleito com ele, vice-governador. Então o Brizola passou por minhas tarefas educacionais. Aí começamos o grande programa do CIEP, que discutimos muito, tomar as ideias mais caras a mim, do tempo do Anísio. E eu pensava fazer como o Anísio estava fazendo, escolas parque, escola clássica. A criança passaria 4 horas na sua escola comum, tendo aula, e mais 4 horas numa escola parque, em que ele teria estudo dirigido, em que ele aprendia a usar as mãos, em que ele fazia ginástica, em que ele comia mais uma refeição, para dar a escola de tempo completo, que é a escola do mundo. No mundo inteiro não existe escola de turno, é sua invenção brasileira. E a criança que vem de uma família que não teve escolaridade prévia, que não estudou, uma criança que não tem casa, a escola dá exercício fazer em casa uma bananeira. Esperar que ele tenha quem ajude é um absurdo. Ela não tem quem ajude e ela fracassa na escola. Então a ideia era criar uma escola de dia completa. Darcy entendia que o Estado tem uma prevalência sobre o indivíduo, embora, aí é importante, ele não tenha esquecido do indivíduo na sua integralidade, o homem na sua humanidade, no seu lado cognitivo, no seu lado emocional, no seu lado sentimental, nos seus sentimentos, na ética, numa visão ética do comportamento moral, enfim. E o CIEP foi construído por Niemeyer justamente atendendo a essa concepção de Darcy. Eu vivi uma vida de pequena cidade no interior, muito fechada. Quando eu penso na imensidade de material que há pela televisão, na mão dos meninos de agora, eu vejo com inveja pregressa. Se nós tivéssemos tido isso, o que eu tinha? As minhas janelas do mundo eram livro, lia muito. Nos 14, 17 anos, eu lia muito. E ver cinema. Cinema foi uma janela para olhar o mundo. Eu aprendi muito no cinema. Cinema mudo, cinema ainda muito diferente desse cinema Technicolor de hoje, mas o encantamento do que podia acontecer na tela do cinema, a tela do cinema que arrebenta o mundo. Mas quando ele volta para o governo do Rio, o Collor vem no segundo governo Brizola, e o Collor acaba com a Igrafilme. Então, destrói praticamente o cinema e todo mundo fica perdido. No programa, ele pega e cria o Programa Especial de Educação, e uma estratégia de educação à distância, porque queria fazer formação continuada de professores e também qualificar melhor os alunos, colocar tecnologia na mão dos alunos, e contrata todos os diretores de cinema do Rio de Janeiro que ficaram desempregados, todos, certo? Mais de uma dezena de diretores, para trabalhar e produzir material educativo para o programa. E ele tinha uma magia, não só com o cinema, como a televisão. Ele achava a televisão e o cinema, os instrumentos, o audiovisual, mais revolucionários criados pelo homem e que para atingir grandes massas. E essa identidade dele com Glauber, que é engraçado também que Glauber, que é a grande figura na vida de Glauber, era a mãe, que era Darcy também. O pai tem uma figura apagada, pode ter problema disso aí. O Darcy não teve pai também. E os dois são sertanejos, um muito próximo, outros, claro, perto de Vitória da Conquista, da Bahia. E se encontram na vida, apesar de Glauber mais jovem, e essa identidade contra a injustiça. Não precisamos de heróis. Precisamos resistir, e eu preciso cantar. Eu preciso...
Uma vez, eu não vou esquecer nunca, Glauber passou a manhã abraçado comigo, chorando. Chorando convulsivamente. O Glauber chorava as crianças com fome. O Glauber chorava esse país que não deu certo. O Glauber chorava a brutalidade. O Glauber chorava a estupidez, a mediocridade, a tortura. Fica de Glauber para nós a herança de sua indignação. Eu lembro que uma vez o Darcy, foi no fim de 94, começo de 95, me chamou para a casa dele em Maricá. E ele estava fraquinho, né? Ele estava saindo de uma internação brava, ele passou um período, ele quase foi-se embora no hospital. E ele me falou assim, eu preciso que você me ajude porque eu vou escrever o livro da minha vida. Eu falei, mas como é que eu vou te ajudar? Ele falou, me ouvindo. E eu fiquei dias em Maricá e ele me contava histórias, eu ficava fascinado, até que depois de 3, 4 dias eu já estava confundindo as histórias. E o Darcy me perguntou, vem cá, tem livro aí? Daí eu falei assim, Darcy, eu sou escritor, eu já ouvi uns 4, 5 livros, se você não vai aproveitar isso, eu vou roubar e vou fazer livro e vai dar certo, porque são histórias belíssimas, né? Que livro que você está querendo fazer? 4, 5, é um romance, é um quê? Ele falou assim, não, eu vou contar a história do povo brasileiro. E foi o último livro que ele escreveu, Os Diários Índios e o Povo Brasileiro. Eu não sei dizer se é o melhor que ele produziu, mas foi o livro que ele mais mergulhou, sem dúvida, mais até daquele desespero dos primeiros anos do exílio, porque naqueles primeiros anos do exílio, o Darcy era jovem, tinha vida pela frente. E no Povo Brasileiro, ele sabia que o barco estava a ponto de zarpar. E ele não queria, ele queria manter aquelas amarras, ele não queria sair navegando, ele queria ficar um pouquinho mais. Quando o Darcy saiu do hospital, depois de passar 30 e tantos dias de coma, e em coma induzida, com o problema do seu câncer, ele saiu sabendo que tinha poucos anos de vida e que precisava escrever a sua obra-prima. Uma obra que ele já tinha pensado em escrever logo após o primeiro exílio, o exílio de 1964, quando ele foi ser professor da Universidade de Montevidéu, Oriental de Montevidéu, que era um livro sobre o Brasil, uma reflexão sobre o Brasil, dos índios, passando por negros, pelos portugueses, pela imigração, pelo tipo de colonização e pelo potencial que havia no Brasil para dar a volta por cima, para transcender os seus problemas e criar-se como uma nação nova. E saiu O Povo Brasileiro, que é um livro lindíssimo, já traduzido para várias línguas, e que quanto mais você lê e espalha, mais as pessoas se encantam de saber que um intelectual brasileiro fala com amor sobre um povo. Queridos amigos, queridíssimas amigas, estou ficando um velho frouxo. Vocês sabem que eu quase chorei quando vi o hino nacional? O hino nacional aqui, nesse ambiente dessa minha universidade, que foi tão perseguida, me tocou. Um ano antes dele falecer, ele reúne os amigos e os principais colaboradores dele e cria a fundação, para continuar as lutas e os ideais dele, que ele lutou para a vida inteira. Então define como as grandes finalidades a educação pública de qualidade, a defesa da Amazônia e do Pantanal como os dois grandes jardins da terra, ele que trabalhou com os índios nos dois locais, a integração da América Latina, agora recentemente no governo do Lula, e com o apoio do Ministério da Cultura e do ministro Dulce,
Nós conseguimos um terreno dentro do campus, na Praça Maior, e conseguimos os recursos com o governo federal e construímos o Beijódromo, que eles chamaram de Beijódromo, que é o Memorial Darcy Ribeiro. Criou um centro cultural vivo e ativo. Olha, o Darcy morreu como um brasileiro que queria viver mais. Amava o Brasil, queria o Brasil e amava a si mesmo. É uma lição de que você, para amar o outro, tem que amar a si mesmo. E ele acreditava que o Brasil era o lugar onde o amor podia florescer. O Brasil é um retrato futuro, o Brasil é um ponto de partida, é um marco zero. Isso é uma marca portuguesa, mas é um marco zero gozoso. E aí está em contribuição indígena e negra, é um marco zero com música. Esse é o Brasil, é nisso que o Brasil, que o Darcy tanto confiava. Esse é o legado que ele nos deu. Qual é o legado moral do Darcy? Ele não se conformou nunca. Ele não se resignou jamais. O Darcy apostava no futuro. O Darcy foi o único ser humano que eu conheci que nasceu no mesmo ano do meu pai e a vida inteira foi mais jovem que o meu filho. O Darcy era um passageiro em trânsito com o pé no chão. A morte, desde há 20 anos atrás, quando tive o primeiro câncer, eu estou dialogando com ela. Quer dizer, a morte foi para mim uma coisa muito concreta, uma possibilidade muito concreta. A minha possibilidade de morrer era maior que a possibilidade de viver. Então, a morte sempre esteve presente, desde há 20 anos atrás, como um tema fundamental. E qual é a minha atitude nisso? Eu não quero morrer, porque eu quero viver. Há quem não queira morrer com medo da morte, não tem medo nenhum da morte. Mas eu tenho muito amor pela vida. Muitos seres humanos têm a consolação extrema de que creem numa vida do após-morte. Então eles não morrem, eles passam. Eles supõem que vão passar para a vida verdadeira. Vida verdadeira que só vem depois da morte, que pode ser o inferno, mas provavelmente, como Deus é generoso, será o céu. Então essa gente tem essa consolação. E eu não tenho consolação nenhuma. A concepção que eu tenho, pobre de mim. A consolação que eu tenho, única, é essa. É de que eu sou uma organização da matéria cósmica. A matéria cósmica se organizou em mim como um ser vivo. Essa matéria cósmica, morto, ela volta ao seu estado natural. Eu cairei no estado cósmico, durarei algum tempo, e depois terei um monte de células, um monte de núcleos, um monte de matéria cósmica, sem memória, de vantagens nem de desvantagens, sem memória nenhuma, sem sentimento de culpa nenhum. Desaparecer.